Capítulo 14. Garras de Lobo. Por que você está me perguntando sobre ele? Enzi respondeu friamente. Ele já estava irritado por algum motivo antes de Najak entrar no seu quarto. Najak olhou para Enzi, inclinando-se para trás em sua cama com um olhar distante em seu rosto. Ele puxou uma cadeira do outro lado da sala e se sentou do lado dele. Por que você está se sentindo confortável? Eu pensei que você não gostasse de mim. Eu não. Então me responda. Perguntou Najak casualmente, ficando confortável em sua cadeira. A atitude agressiva de Enzi não incomodou nem um pouco. Enzi, eu sei que você foi a última pessoa a ver Khan. Como eu deveria saber alguma coisa? Ele é um tolo! Najak esfregou a testa, frustrado com a resposta curta. Ele usou sua força pela primeira vez em um tempo hoje, o que o esgotou. Adicione isso agora a se preocupar com Khan e Enzi, e Najak se sentiu esgotado. Mas havia algo que ele tinha que fazer agora. Eu tenho certeza que nada vai acontecer com Khan, mas estou preocupado com Joanna e Simon. E o Theo também. Ah, Theo de novo. Às vezes, Enzi não sentia como se fosse o irmão deles. Ele se sentiu inútil e sem rumo, com um pedaço de penugem à deriva infinitamente pelo ar sem propósito. Joanna está realmente preocupada. Ela ficará acordada a noite toda até Khan chegar em casa. E por que é meu trabalho tranquilizá-la? Enzi perguntou. Ele estava honestamente curioso. Ele não tinha nada a ganhar com isso. Enzi nunca entendeu como Gira ou Najak deram algo sem expectativa para nada em troca. Muitas vezes, isso o fazia se sentir sozinho. Ele sabia que era o mal do grupo, e até pensou em deixá-lo, mas Giri sempre o segurou. No fundo, Enzi queria que ele o fizesse. Aos olhos de Enzi, seus irmãos eram lobisomem ingênuo. Eles aceitaram tudo, sem considerar se poderia ser aproveitados ou usado. Eles também fizeram o mesmo com ele, embora inicialmente tenha tentado enganar os irmãos. Najak entende que quanto mais tempo eu fico com eles, mais significante me sinto. É por isso que ele estava curioso sobre Khan. Havia um vazio nos olhos de Khan também, como se ele não esperava nada dos humanos. Talvez a mesma medida que Enzi. Então talvez ele tivesse deixado esperar um pouco que Khan fosse como ele. Mas agora, Khan e eu somos iguais? Ou somos completamente opostos? Khan o confundiu de todo jeito diferente. Enzi traçou uma linha firme em sua mente. Temos um dever com os seres humanos. Todos nós vivemos juntos nesse terreno, nessa terra. Então, quando vivemos nesse lugar junto, há obrigações que temos que cumprir, disse Najak. Essa ideia estava de acordo com a consciência comumente usada por humanos. Como Giri, Najak instintivamente sabia que tinha que fazer como membro da sociedade nessa pequena e vasta terra, antes que alguém o ensinasse a fazê-lo. O Najak que Enzi conhecia era alinhado e honesto. Ele não era ateísta com estranho o tempo todo, mas sempre reconhecia quando alguém fazia algo por ele. Apesar de saber disso, algo rancoroso surgiu em Enzi que ele não conseguiu extinguir. Então, e os vampiros miseráveis? Eles matam humanos sempre que querem. Que responsabilidade eles têm? Eles avidamente pegam o que querem e destroem todo o resto do seu caminho. É por isso que eles são desprezados. Precisamos ser melhores. Respondeu Najak com calma. Ele não estava perturbado com ele. Não havia fúria ou raiva em sua voz, mas sua resposta curta continha volume de verdade. É verdade. Najak também odiava vampiros. Mas ele sabia melhor do que ninguém que nada poderia ser realizado apenas com ódio. Ele também sabia melhor do que ninguém que o ódio era a única maneira que Enzi sabia como se expressar agora, porque ele compartilhava uma dor comum e descendia do mesmo sangue de lobo. É por isso que Najak ouviu pacientemente as frustrações de Enzi. Temos que salvar todos só porque somos fortes? Por que eu deveria assumir uma responsabilidade que eu não quero? Quem decide tudo isso? Por que não me tornar o herói que todo mundo admira então? É fácil criticar Enzi. Estar com raiva, gritar e xingar, essa é a parte fácil. Mas ser paciente, duradouro e protetor é difícil. É por isso que nem todos podem fazer isso. Não tente dar um sermão. É irritante. Você já esqueceu por que chegou a isso? Porque ninguém nos ajudou. Nós fomos usados. Vamos fazer a mesma coisa terrível que foram feita conosco? Najak sabia que Enzi, no fundo, estava se sentindo melhor do que ninguém. Ele sabia onde Enzi estava mais vulnerável. Foi isso que os tornou família. E porque ele conhecia a sua fraqueza, ele foi capaz de salvá-lo ou conterná-lo como uma única palavra. E é por isso que Enzi e Najak era da família. E Enzi tinha pouca escolha no assunto. No momento, Enzi provavelmente estava pensando em sua irmã mais velha, com quem ele teve que se separar dolorosamente nas montanhas.
Najak permaneceu em silêncio, sabendo qual terrível Enzi deve ter se sentido. Enzi deu um suspiro profundo. Ele sabia o quanto mais tempo ele discutisse, ele provavelmente seria o primeiro a se cansar e ir embora. Você sabe que Khan está escondendo sua força. Sim, eu sei. Você sabe, mas ainda quer encontrá-lo? Então você não deveria ter concordado com minha ideia em primeiro lugar. Foi você quem decidiu deixar Khan lá. Eu sei, eu me arrependo. Você se arrepende? E se impressionou. Najak permaneceu em silêncio por um momento. Ele mordeu os lábios inferior e apertou lentamente as mãos. Porque eu sei que ele vai sentar lá e sofrer. E não vai revidar. Você também é um idiota, não é, Najak? Eu sei disso. Respondeu Najak. As palavras de Enzi tocaram em sua mente, e ele lentamente se levantou de seu assento. Não havia mais tempo para conversar. Ouça com atenção, Enzi. Como lobos, nós caçamos quando precisamos. Não comemos ou dormimos mais do que precisamos. Não somos como um vampiro que perde sua racionalidade por causa da sua intoxicação com sangue e luxúria. Você me entendeu? Então me diga agora. Onde está Khan? Apesar da chuva torrencial, o som dos golpes brutal no corpo de Khan reverberou não abafado. Cronk sentou-se na parte de trás de seu sedã preto, observando Khan pela janela enquanto limpava a chuva da sua roupa. Como de costume, Khan não gritou de dor durante a surra. Se Khan tivesse vindo rastejando de joelho implorando a Cronk para salvá-lo, Cronk poderia ter parado esse ato mesquinho e cruel. As mãos e os pés de Khan estavam amarrados enquanto levava chutes brutais na chuva. Mas ele não fez um som. Não foi difícil suportar os golpes, mas a preocupação de Khan era com Simon e Joana. Ele nunca tinha chegado em casa à tarde sem avisá-lo. Ele tinha certeza de que eles estavam preocupados e imaginou seu rosto conturbado. O pensamento era mais agoniante do que os golpes. Tudo bem, isso é suficiente, disse Kronk enquanto saía do carro. Ele se aproximou e se abaixou até Khan, que tossiu sangue. Você está bem? Não é muito doloroso, não é? Kronk deu um tapinha no ombro de Khan de encorajamento simulado. Depois limpou a mão com um lenço. Oh, Khan, eu ouvi algo bastante interessante, disse Kronk. Seus lábios se contorceram em um sorriso. Ouvi dizer que seu ferimento cicatriza muito rápido. Quase como você não fosse realmente humano, comentou Kronk. Atrás dele, uma lâmina afiada e áspera em uma das mãos dos homens brilhavam na escuridão. O que você acha? Devemos testá-lo aqui e agora? Kronk tinha chegado a seu limite. Ele havia perdido a noção. Em sua mente não havia limites perceptíveis. Khan se deitou no chão lamacento, olhando para o céu. Parecia que a chuva nunca pararia. Enquanto isso, Najak e Tail ficaram atrás de Enzi, que tinha um olfato impecável. Droga! O cheiro é fraco por causa da chuva. Enzi estava seguindo o cheiro de Khan, mas estava muito fraco. Ele também sentiu o cheiro desagradável de sangue no ar. Era o início do verão, mas por volta da meia-noite a temperatura havia caído drasticamente e estava ventando bastante. Isso não era um problema para os lobisomens, dada a sua temperatura corporal extremamente alta, mas pode ser um problema para Khan. Além disso, Enzi achou mais do que incômodo navegar pela chuva a essa hora. Ah, espere! Acho que ouço algo lá, disse Tail, apontando para a direita da bifurcação da estrada. Eles caminharam em um ritmo extremamente rápido, impossível para os humanos seguirem. Os três logo chegaram ao fim da estrada e perceberam a cena. Isso! É por isso que os humanos são doentios, observou Enzi. Seus olhos brilhantes e glaciais brilharam na chuva. Seu cabelo castanho esverdeado estava encharcado, parecendo preto. Enzi limpou levemente a água da chuva de seu óculos e instalou sua língua. Ele não ficou tão surpreso ao ver Khan em tal estado. Se ele ia fazer isso, por que ele voltou para eles em primeiro lugar? Isso ficou para criticar Khan, como se as minhas palavras pontiagudas estivessem sendo refletidas sobre ele. Faça uma decisão, Najak, disse Enzi friamente. Najak silenciosamente olhou para ele. Giri não está aqui. Isso significa que você é o líder. Devemos cuidar desses humanos ou não? Essa foi a primeira vez que Enzi reconheceu a posição de Najak em voz alta. Najak parecia deliberado por um momento, depois respondeu com um olhar sério em seu rosto. Por cuidar, você quer dizer matar?
Para isso, Enzi balançou a cabeça e suspirou profundamente. Najak, não é tudo sobre proteger os seres humanos. Por que perguntar isso? Isso é um pouco brutal, não acha? Não somos vampiros. Por que mataremos um humano sem um bom motivo? Oh. O que você quer dizer com ó? Então só porque aquela palestra mais cedo. Como ele pode ser tão irritante? Isso mesmo! Vamos mostrar a ele como a garra de lobo pode ser assustadora. Tail disse enquanto rachou a junta. Ele parecia adorável. Izzy não podia deixar de rir. Acalme-se, garoto. Mas eu sou ruim em controlar meus poderes. E se eu matar alguém? Agora você quer matar também? Você pode simplesmente ficar de fora. Porque eu quero ajudar. Não estamos em uma missão voluntária. Você não precisa ajudar. Disse Andy, deixando de lado o rosto de suplicante de Tail. Ele deu um passo à frente. O primeiro a reconhecer sua presença foi Khan, ainda no chão. Naquele momento terrível, Najak teve um vislumbre da lâmina nas mãos do homem. Eu simplesmente não entendo os humanos às vezes, disse Najak com o som da chuva afogando sua voz. Por que eles têm que fazer coisa tão inútil? Os seres humanos são seres menores com uma vida útil há menos de 100 anos. O que mais eles querem dominar ou possuir? Por que eles devem fazer escolha tão estúpida? Concordo. Isso não pode deixar de concordar com a avaliação de Najak. Os seres humanos podem ser legais de alguma maneira, mas às vezes também podia ser repulsivo. Oh, temos convidados? Kronk sorriu enquanto se virava, quase dando as boas-vindas ao recém-chegado. Do que você tá rindo, moleque? Enzi disse friamente, varrendo seu cabelo molhado. Ele caminhou até Khan no chão. Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, 3 homens cercaram Enzi, bloqueando seu caminho. Quem são vocês, idiota? Enzi inclinou a cabeça, tornando nota do número de homens que havia circulado. Então se virou para olhar para Tail, que ficou perplexo, e Najak, que confrontou Kronk. Eu quero estar em casa antes da meia-noite, comentou Enzi casualmente. Najak acenou com a cabeça. 30 minutos até a meia-noite. Kronk olhou para o relógio e riu em voz alta, se divertindo. O pulso do homem segurando a lâmina torceu e quebrou em um instante.